Iniciando a nossa aula de hoje, eu começo pela correção da atividade que foi proposta na aula de ontem. A atividade que envolvia conceitos referentes a círculo trigonométrico, bem como a arcos côncavos. A primeira questão pedia para nós determinarmos o menor arco côncavo a cada um dos arcos dados nos exemplos a seguir. Na letra A eu tenho um arco de 5.000 graus. Ontem nós vimos que para determinar o menor arco côncavo a um determinado arco, é só você primeiro ver quantas voltas completas ele dá. Depois de ver a quantidade de volta completa, o arco côncavo vai ser o resto. Então, como uma volta completa equivale a 360 graus, basta você pegar 5.000 graus, dividir para 360 graus. Com isso, nós acharemos 13 voltas completas. E aí, dessa divisão, nós obteremos como resto 320 graus. Com isso, então, a gente conclui que 5.000 graus é côncavo a 320 graus. A letra B trazia o arco de 1.080 graus. Fazendo do mesmo jeito a divisão, 1.080 dividido para 360, isso vai me dar 3 voltas completas e o resto será 0 grau. Desse modo, então, 1.080 graus é côncavo a 0 grau. A letra C, eu tinha 1.212 graus. Faz do mesmo jeito. Pega 1.212 graus, divide para 360 graus. Nós acharemos 3 voltas completas e, como resto, sobrará 132 graus. Então, o menor arco côncavo a 1.212 graus é o arco de 132 graus. Aproveitando esses exemplos, só uma observação. 5.000 graus ele está no terceiro quadrante, porque ele é côncavo a 320 graus que está no terceiro quadrante. 1.080 graus não está em nenhum quadrante. Na verdade, ele está na divisa entre o quarto e o primeiro quadrante, porque ele é côncavo a 0 grau que fica na divisa entre esses dois quadrantes. 1.212 graus ele vai estar no segundo quadrante, porque ele é côncavo a 132 graus que está no segundo quadrante. Continuando a correção, a letra D trazia 3.240 graus. Pega o valor, divide por 360. Eu vou obter dessa divisão 9 voltas completas e, como resto, 0 grau. Então, nós temos que 3.240 graus é côncavo a 0 grau. A segunda questão. Encontre a primeira determinação positiva dos arcos a seguir. Relembremos que primeira determinação positiva ou menor determinação positiva, tanto faz, é a mesma coisa que menor arco côncavo. Então, a segunda questão também é para a gente determinar o menor arco côncavo aos arcos que serão dados. Na letra A, nós temos 91π sobre 6 radiano. Vamos relembrar um pouco. Quando eu tenho um arco em grau, eu divido por 360, porque a volta completa é 360 graus. Então, se eu tenho o arco em radiano, eu vou dividir pela volta completa em radiano. E a volta completa em radiano é 2π radiano. Então, eu pego 91π sobre 6 radianos, 91π sobre 6 radiano, divido por 2π. Divisão de fração, repete 91π sobre 6 e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2π. 91π sobre 6, eu pego 91π vezes 1 dá 91π, e 6 vezes 2π dá 12π. Pego agora, faço a divisão normal entre 91π e 12π. Feita a divisão, nós teremos aí 7 voltas. Como 7 vezes 12π dá 84π, para 91π está sobrando 7π. Mas aí nós devemos lembrar que eu devo colocar o denominador da fração lá do arco original. Como o denominador da fração é 6, então vai sobrar 7π sobre 6. Com isso, então, eu tenho que 91π sobre 6 radianos é côncavo a 7π sobre 6 radianos. A letra B, eu tenho 34π sobre 3 radiano. Vou fazer do mesmo jeito. Vou pegar 34π sobre 3 radiano, vou dividir por 2π. Repete aí a primeira fração, 34π sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 1 sobre 2π. 34π vezes 1 dá 34π, 3 vezes 2π dá 6π.
Divide agora 34π por 6π, vai dar 5 voltas e vai sobrar 4π. Como eu tenho que colocar o denominador lá do arco original, vai sobrar então 4π sobre 3. Isso quer dizer então que 34π sobre 3 radiano é côngruo a 4π sobre 3 radiano. A letra C, 43π sobre 4 radiano. Mesmo procedimento. Dividindo 43π sobre 4 radiano por 2π, eu repito a primeira fração, 43π sobre 4, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2π. 43π vezes 1 dá 43π, 4 vezes 2π dá 8π. Vamos agora pegar 43π e vamos dividir por 8π. Isso vai me dar 5 voltas e vai sobrar 3π. Mas lembremos que no denominador da fração, eu tenho que colocar o denominador lá do arco original. Como o arco original, o denominador é 4, então vai sobrar 3π sobre 4. E aí eu concluo que 43π sobre 4 radiano é côngruo a 3π sobre 4 radiano. A letra D, ela traz 61π sobre 5 radiano. Então pega 61π sobre 5, divide para 2π. Feita aí a divisão, repete a primeira fração, 61π sobre 5, multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2π. 61π vezes 1 dá 61π, 5 vezes 2π dá 10π. Dividindo 61π por 10π, nós vamos ter 6 voltas e vai sobrar 1π radiano, ou seja, π radiano, sobre o denominador da fração original, que é 5. Portanto, o resto, π sobre 5. Com isso, então, a gente encontra que 61π sobre 5 radiano é côngruo a π sobre 5 radiano. A terceira questão. Determine a expressão geral dos arcos. Quando a gente falou ontem sobre expressão geral dos arcos, nós vimos que para determinar a expressão geral de um arco, eu tenho que ter o menor arco côngruo a ele, e eu tenho que saber quantas voltas eu dou para chegar até esse arco que eu quero. Então, na verdade, embora não peça, mas para determinar a expressão geral dos arcos, eu tenho que fazer primeiro o arco côngruo, o menor arco côngruo. A letra A eu tenho 930 graus. Então, eu pego 930 graus, divido para 360, isso vai me dar 2 voltas e vai sobrar 210 graus. Então, a gente conclui que o 930 graus é côngruo a 210 graus. Eu já tenho o menor arco côngruo, 210, eu já sei a quantidade de voltas, que são 2. Então agora eu posso escrever a expressão geral do arco de 930 graus. Vai ficar 930 é igual aos 210 graus, que ele é côngruo, mais 2 vezes, que são as 2 voltas, vezes 360 graus, porque cada volta é de 360 graus. A letra B, 430 graus. Faz o mesmo jeito. Divide por 360, eu vou ter uma volta completa e o resto vai ficar 70 graus. Então nós temos 430 graus é côngruo a 70 graus. Eu vou agora montar a expressão geral do arco. Vai ficar 430 graus é igual aos 70 graus, que ele é côngruo, mais 1 vezes 360. 1 vezes 360, porque para chegar em 430 graus, eu tenho que dar uma volta completa. A letra C, eu tenho 23π sobre 4 radiano. Como aí nós temos um arco em radiano, eu vou ter que dividir pela volta completa em radiano, que são 2π radiano. Então pega 23π sobre 4, divide para 2π, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 23π vezes 1 dá 23π, 4 vezes 2π dá 8π. Dividindo agora 23π por 8π, nós vamos ter 2 voltas completas. Como 2 vezes 8π dá 16π, para 23π está faltando aí 7π sobre 4, que é o denominador do arco original. Então a gente conclui que 23π sobre 4 radiano é côngruo a 7π sobre 4 radiano. Escrevendo aí a expressão geral do arco, eu terei que 23π sobre 4 radiano é igual a 7π sobre 4 radiano, que é o arco côngruo, menor arco côngruo, mais 2 vezes 2π, ou seja, mais 2 voltas, cada uma de 2π radiano. A letra D me traz 31π sobre 7 radiano.
Então faço do mesmo jeito. Pega esse valor, divide para 2π, repete a primeira fração, que é 31π sobre 7, multiplica pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2π, 31π vezes 1 dá 31π, 7 vezes 2π dá 14π. Faz agora a divisão do 31π pelo 14π, isso vai me dar duas voltas completas e vai sobrar 3π radiano. Mas como eu tenho que colocar o denominador do arco original, então vai sobrar 3π sobre 7 radiano. Com isso eu concluo que 31π sobre 7 radiano é côngruo a 3π sobre 7 radiano. Escrevendo agora a expressão geral do arco, eu terei que 31π sobre 7 radiano vai ser 3π sobre 7 radiano, que é o arco côngruo, mais 2 vezes 2π. O 2 vezes é porque são duas voltas completas de 2π radiano. A questão 4, uma questão da Universidade de Mato Grosso. Quanto ao arco de 4.555 graus, é correto afirmar que, olhando para as opções, a gente percebe que é para nós dizermos em qual quadrante esse arco está e, além disso, dizer um arco que seja côngruo a ele. Bem, antes de fazer qualquer cálculo, dá para a gente descartar algumas opções. Por exemplo, a letra A diz que ele está no segundo quadrante e que é côngruo a 55 graus. Isso é impossível, porque se ele está no segundo quadrante, ele é côngruo a um arco do segundo quadrante. E o segundo quadrante ele vai de 90 a 180 graus. Então 55 graus não está no segundo quadrante. A letra B também dá para a gente descartar já. Por quê? Ele diz que ele pertence ao primeiro quadrante e ele tem como arco côngruo o de 75 graus. Quando nós fizermos os cálculos aí do arco côngruo a ele, a gente vai perceber que 75 graus não é côngruo a 4.555. Eu vou fazer o cálculo agora do arco côngruo para que a gente possa ir direto na resposta correta. Bem, para isso, se eu tenho um arco em grau, eu vou pegar ele e dividir por 360. Isso vai me dar 12 voltas completas e eu terei como resto 235 graus. Bem, se ele é côngruo a 235 graus, eu já descarto a letra B, que eu havia falado anteriormente, e já descarto a letra C. Por que eu descarto essas duas opções? A letra B, porque 75 graus está no primeiro quadrante. A letra C, porque 195 graus, embora esteja no terceiro quadrante, não é 235, é 195. Então, fica aí como, para a gente ver qual é a correta, fica aí apenas a letra D e a letra E. Acontece, se nós pensarmos um pouco mais, a gente vai perceber o seguinte, como 4.555 graus é côngruo a 235 graus, ele está no terceiro quadrante. A letra D diz que ele está no quarto quadrante, então a letra D também não pode ser verdadeira. Sobrou como única opção para ser verdadeira a letra E, que diz que ele pertence ao terceiro quadrante e tem como côngruo o arco de 4.195 graus. Embora ela seja a única que sobrou como correta, mas para provar que ela realmente é correta, eu vou calcular o menor arco côngruo de 4.195 graus. Se o menor arco côngruo de 4.195 graus for também 235 graus, eu provo que a letra E é a correta. Agora, se eu não conseguir isso, eu não consigo provar que a letra E é a correta. Testando 4.195, eu tenho 4.195 dividido para 360, isso vai me dar 11 voltas e vai sobrar 235 graus. Então, com isso eu provo que 4.195 graus é côngruo ao mesmo arco que 4.555 graus. Na verdade, a única diferença entre esses dois arcos é que para chegar no 4.555 graus eu dou 12 voltas. E para chegar no 4.195 graus eu só dou 11 voltas, claro, além do arco de 235 graus, que é o arco côngruo. Bem, desse modo então, nós percebemos que o arco de 4.555 graus está no terceiro quadrante e ele também é côngruo a 4.195. Portanto, a correta é a letra E. Com isso, então, a gente finaliza a correção da atividade. Na continuação da aula, nós vamos explicar o próximo tópico referente a esse conteúdo.